Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Vanderleia e hoje nós iremos abordar o tema Reforma Religiosa e Início da Idade Moderna, retomando o que nós falávamos na aula anterior. Essa aula é de número 11 e vamos lá entender um pouquinho o que foi essa reforma religiosa no início da Idade Moderna? De olho na telinha, pessoal! Olha só, a reforma religiosa, o início da Idade Moderna. O que motivou o surgimento de movimentos reformadores na Europa? Gente, olha só, nós iremos agora entender a motivação que levam esses movimentos reformadores, essa reforma religiosa, como de fato ela vai estar acontecendo. Vamos ver aqui, de olho na telinha, essas motivações. Olha só. Grande interferência da igreja em assuntos políticos e sobre o comportamento social. Poder universal do Papa. Professora, o que isso significa, essa grande interferência da igreja em assuntos políticos e esse poder universal do Papa? Gente, olha só. O Papa era a figura maior, né, naquele momento, representando a igreja. Até hoje, né, o Papa é a figura, o líder da Igreja Católica. Mas naquele momento ele tinha grande poder de interferência. Como nós falávamos anteriormente, a igreja tinha poder político, econômico, né? Além do poder de controlar o poder social a partir da fé, controlavam as pessoas. Então esse poder era enorme. Por isso que havia a ligação entre o Papa e o rei no período. Item 2, a motivação. Segunda, a grande riqueza da igreja e de seus líderes contrariavam a ideia da vida simples e desprendida de materialismo pregada por Jesus Cristo. Então, os reformadores vão pensar o seguinte: espera aí, nós estamos vivendo aquilo que não estamos pregando? Ou seja, a igreja era rica, mas na Bíblia nós tínhamos aquela ideia de Jesus, a simplicidade, a humildade, o desapego aos bens materiais. E isso não estava acontecendo, já que a igreja era riquíssima. Terceiro pontinho, despreparo do clero. Muitos clérigos compravam seus cargos na igreja. Alguns papas chegaram a essa condição por pertencerem a famílias poderosas. Espera aí, professora, compravam cargos? Como assim? Meu povo, exatamente isso. Devido ao despreparo, não havia um estudo, não havia, naquele momento, como hoje nós conhecemos, centros voltados para a formação de sacerdotes, missionários, enfim, não haviam esses mosteiros, né? Não haviam essa preparação. Muitas vezes eu poderia comprar esse cargo. Por quê? Porque minha família era rica, tinha dinheiro e comprava um cargo dentro da igreja. Essa pessoa estava preparada para assumir um cargo dentro da igreja? Comandar a igreja? Não. Pois é, e isso acontecia. Daí, nós temos o quê? Nós temos a corrupção, nós temos esse despreparo, não estavam voltados para os ensinamentos bíblicos, então não tinham a preparação para conduzir a igreja naquele momento. Isso também foi contestado pelos reformadores. Eles começam a contestar essas práticas que ocorriam dentro da igreja. Muitos clérigos não tinham uma profunda leitura bíblica. Como assim, professora? Se não havia um local de preparação, não haviam seminários de estudos voltados para a preparação desse clero, logicamente que eles não teriam o quê? Uma leitura bíblica aprofundada. Devido ao despreparo, não estudei, comprei um cargo. Enfim, essas situações aconteciam. E isso motivou os reformadores a empreender essa reforma. Vamos lá, de olho aqui na telinha. O que motivou o surgimento de movimentos reformadores na Europa? Continuando, item 4. Venda de indulgências e falsas relíquias, como fragmentos da cruz, espinhos da coroa de Cristo, pedaços de tecido do manto que cobriu o corpo de Jesus e também cabeças de João Batista.
Esses crânios, esses fragmentos eram chamados, pessoal, de falsas relíquias. Por que eram falsas? Porque não eram originárias do que se tratavam. Por exemplo, fragmentos da cruz de Cristo. Não haviam, né? Eles vendiam como se fosse, por isso falsas relíquias, tá? E isso contrariavam esses reformadores que já nós vamos falar sobre eles. Então, as ideias de mudança devido a essas práticas que a igreja estava fazendo naquele momento. Olha só, o que eu ganhava comprando essas relíquias? A compra dessas relíquias garantiam cura de doenças, perdão dos pecados. Então, vocês devem estar perguntando assim, professora, mas as pessoas, elas faziam isso de fato? Elas compravam? Elas acreditavam nessas relíquias? Acreditavam. Por que elas acreditavam? Nós estávamos vivendo o quê? Um período do qual a igreja era controladora, né, da vida, do comportamento das pessoas e era também influenciadora. Ela dizia que aquilo era verdade. Tá aqui um pedaço, um fragmento da cruz de Cristo. Você vai dizer que é errado ou então é falso? Não. Você vai dizer que é verdadeiro e você vai adquirir para a cura de doenças e para o perdão dos pecados. As pessoas acreditavam? Sim. Lembrando que a igreja era grande detentora e repassava esse conhecimento, tá bom? E tudo que a igreja dizia era verdade absoluta. Indulgências, de olho aqui na telinha. O que eram as indulgências? Garantem a salvação e o céu eterno para aqueles que a adquirem. Gente, as indulgências você adquiria comprando o perdão dos seus pecados. Exemplo, vou comprar uma relíquia, comprou a relíquia é para a cura de doenças, né? E também servia como perdão de pecados. Mas as indulgências, você comprava, pagava com o dinheiro e você garantia o quê? Sua salvação e perdão dos pecados. Uma prática de indulgência que foi bem contestada, que nós vamos falar depois, na próxima aula sobre Martinho Lutero, foi a indulgência plena. Com a construção da Basílica de São Pedro em Roma, começaram a vender a indulgência plena, ou seja, todos os pecados que você tivesse ao comprar essa indulgência, você seria o quê? Perdoado e teria o seu lugar garantido no céu, porque a salvação é certa com a compra de indulgências. Só que isso revoltou muitas pessoas, e nesse sentido nós temos aí os reformadores, tá? As pessoas que vão contra essas práticas. Olha só, falando em reformadores, de olho aqui na telinha, a reforma protestante ocorreu no século XVI, mas antes disso, pensadores já condenavam as práticas da igreja, como o teólogo inglês John Wycliffe e o filósofo tcheco John Hus. Olha só, gente, temos aqui a imagem desses dois reformadores, tá? Século XIV e século XV. Eles são importantes por quê? Porque eles são precursores antes da reforma protestante do século XVI. Eles já pensavam em mudar algumas práticas que aconteciam dentro da igreja. Então, eles são bem importantes e vamos conhecê-los. Olha só, temos aqui John Wycliffe, né? Ele é de 1320 a 1384. Foi um teólogo inglês. Defendia a ideia de que a igreja deveria se limitar às questões espirituais, deixando a política ao Estado. Gente, John Wycliffe, ele foi um crítico. Um crítico por quê? Porque ele achava que a igreja, ela deveria se ater às atividades, né, voltada para a fé, para a construção do reino de Deus na terra e não política, intervendo na prática política exercida pelos reis, porque a igreja deve ficar ligada às coisas espirituais daquele momento. Criticava também as riquezas, a corrupção e a falta de instrução do clero. O clero despreparado era também uma crítica proposta por John Wycliffe.
a Bíblia para a língua inglesa. Qual era a importância da tradução da Bíblia naquele momento? Pessoal, a igreja era detentora do conhecimento e da tradução da Bíblia. A Bíblia era em latim, tá? Então, as pessoas não tinham acesso à Bíblia e também a maioria da população era o quê? Analfabeta, então não tinha conhecimento. Então, ao traduzir a Bíblia para a sua língua, isso facilitou o conhecimento da palavra de Deus às pessoas, à população. Os reformadores, eles defendiam bastante essa ideia da tradução da Bíblia, para que as pessoas comuns pudessem ter acesso à Bíblia, tá? A leitura, os ensinamentos de Cristo. O Wycliffe foi levado à Inquisição e considerado herege, e seus escritos foram destruídos posteriormente. Infelizmente, essa prática, né, de contradizer os ensinamentos da Igreja Católica levou ele ao Tribunal da Inquisição. O que era o Tribunal da Inquisição, professora? Era um tribunal que julgava os hereges. Quem eram os hereges? Quem eram contra os dogmas da Igreja, eram contra as leis, as normas da Igreja. Então, John Wycliffe foi considerado um herege. E ele foi julgado, só não foi condenado à morte de fogueira, só foi julgado e ele ficou recluso porque ele era reitor de uma universidade naquele momento e ele foi liberado. Ele só teve que cumprir pena, enclausurado, não podia sair, mas ele não foi morto na fogueira pelo Tribunal da Inquisição, Tribunal da Igreja Católica. Mas a ideia dele era uma ideia de transformação e de mudança contra práticas da igreja. E John Hus, nós temos aqui 1369, 1415, teólogo, orador e professor tcheco. Ele iniciou um movimento baseado nas ideias de Wycliffe, né? Wycliffe teve agora o seu precursor aí, como base nesse precursor, John Hus, ele tenta continuar as ideias propostas por Wycliffe. Se opôs à venda de indulgências e à riqueza do clero. A venda de indulgências era uma prática que ele condenava. Traduziu a Bíblia também para o seu idioma e foi levado à Inquisição e queimado vivo posteriormente. Gente, ele não teve a mesma sorte que o Wycliffe, ele foi condenado sob a acusação de heresia, tá? Ele foi condenado e queimado na fogueira. Olha só, pessoal, vamos lá para o nosso Exercitando. Lembrando que a aula de hoje nós apresentamos alguns reformadores bem importantes, os mais conhecidos dele, John Wycliffe e John Hus, tá bom? E vamos lá. Primeira questão. As reformas protestantes do princípio do século XVI, entre outros fatores, reagiam contra o quê, gente? Essas reformas protestantes estavam reagindo? Letra A, o princípio do livre-arbítrio, defendido pelo Santo Ofício, órgão diretor da Igreja Católica? Será, pessoal? Letra B, a valorização pela Igreja Católica das atividades mercantis, do lucro e da ascensão da burguesia? Letra C, o pensamento humanista permitiram uma ampla revisão administrativa e doutrinária da Igreja Católica? E letra D, a venda de indulgências e a autoridade universal do Papa, líder supremo da Igreja Católica. E aí, gente, qual será essa alternativa correta, essas reformas protestantes do século XVI? O que ela estava reagindo contra? A, B, C ou D? E aí, marcou corretamente quem sinalizou aí a letra D. A venda de indulgências, eles eram contrários à autoridade universal do Papa, que acabava interferindo também na questão do poder dos reis e líder supremo da Igreja Católica. Então, a letra D está corretíssima. Vamos para a questão de número 2. A questão de número 2, nós não iremos assinalar, nós iremos o quê? Responder, recordar um pouquinho. Nessa questão, responda o quadro abaixo. Razões da reforma. Pessoal, quais foram as razões dessa reforma? E aí,
Quais foram as razões que motivaram essa reforma que nós estamos falando? Primeiro, reforma religiosa, e depois nós temos no século XVI, né, a reforma protestante propriamente dita. Quais foram as motivações? Se você pensou e respondeu aí, insatisfação de reis e de príncipes, ótimo, beleza. Também o descontentamento da burguesia, que queria ascender financeiramente, economicamente, e a igreja dizia contrária, porque riqueza, acúmulo de riqueza era pecado. Abuso de membros do clero, havia esse abuso de poder, o despreparo também, a falta de preparo e instrução dos padres. Comércio de artigos religiosos, como a venda, né, de falsas relíquias e também a venda de indulgências. Quem foram os primeiros reformadores? John Wycliffe e John Hus, os mais importantes aí desse período antes do século XVI. Muito bem, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham acertado essa questão e até a próxima aula. E não esqueça, para mais informações, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau, pessoal!